A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 3 que o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E graças a Deus, porque Deus nos deu o seu Espírito, a sua presença para estar sempre conosco. E o Espírito do Senhor, a presença do Senhor está conosco aqui esta manhã. Vamos louvar a Ele, vamos adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Convido a todos que juntamente com a gente possamos começar este louvor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Em Hebreus capítulo 10 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho. Pai, eu quero te contemplar, tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Não apenas no átrio ou no santo lugar, eu quero te entronizar entre os querubins. Oh,
Tu és, Pai. Estamos aqui nesta manhã na Tua presença e Te damos graças, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu a Tua presença constante conosco. Nós temos, ó Deus, certeza através da Tua palavra que o Senhor está sempre ao nosso lado. Nós não podemos fugir, Senhor Deus, do Teu olhar. Assim como o salmista no Salmo 23 diz que até quando estamos passando pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu bordão nos consolam, Senhor Deus. Assim como o apóstolo Paulo, que estava na prisão, o Senhor não tirou ele da prisão para poder estar com ele, mas o Senhor estava com ele lá na prisão. Nós temos a plena convicção de que o Senhor está conosco aqui esta manhã, Deus. E muito obrigado, Pai, porque um dia o véu foi rasgado, nos dando livre acesso ao Santo dos Santos, à sala do trono. Não somos meros espectadores, ó Deus, mas podemos ter uma proximidade, uma comunhão contigo, pelo sangue de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Deus, nós te adoramos, nós te louvamos aqui esta manhã. Que o Senhor nos abençoe de conformidade com a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. As saudações aos irmãos e aos amigos que estão nos visitando nesta manhã. É sempre bom tê-los conosco. Eu quero convidar você, nós estamos estudando o livro de Êxodo. E nesta manhã nós vamos abrir nossas Bíblias neste livro, é claro, né, de Êxodo. O capítulo é o capítulo de número 23, tá? Capítulo 23. Nós vamos ler dos versículos 10 a 19, tá? São assim os versículos que nós vamos ler, tá bom? Capítulo 23, perdão, versículos 20, tá bom? 20. Eu vou ler uma porção desse texto sagrado e a gente vai continuar o estudo, dando assim prosseguimento. Esses versículos finais do capítulo que nós vamos estudar hoje, que vai do versículo 20 até o versículo número 33, nós vamos basicamente ver duas coisas. O anjo da conquista, tá? E as promessas de Deus a Israel. O meu tema para esses versículos é justamente esse. O anjo da conquista e as promessas a Israel. Vamos ler versículo 20, que diz assim: Eis que eu envio um anjo adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês. Eu serei adversário dos que são adversário de vocês, porque o meu anjo irá adiante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e os despedacem as suas colunas. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Até aqui, e nos demais versículos, enquanto eu exponho, nós vamos assim ler também. Vamos orar ao Senhor pedindo a direção dEle, porque sem Ele nada podemos interpretar, entender. Pai, muito obrigado pela Tua palavra
que está diante de nós. Quem dera, Senhor Deus, nós considerássemos de verdade a Tua palavra e aguardássemos em nosso coração. Nos ajuda, Senhor Deus, na compreensão, no estudo. Sejamos, Senhor Deus, leais à Tua palavra. Sejamos, Senhor Deus, corações desejosos que amem a Tua lei, que amem os Teus preceitos, estatutos, e não só amem, mas vivamos nesses preceitos e estatutos. Porque o amor verdadeiro a Ti e a Tua palavra só pode ser visto por meio da obediência ao Senhor e à Tua palavra. Não há outro meio, Senhor, de demonstrarmos o amor verdadeiro e sincero pelo Senhor. Agradecemos, colocamos diante de Ti as nossas vidas, suplicando as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, permitam-me lembrar vocês que Deus, depois de dar os 10 mandamentos ao seu povo, Deus deu a eles preceitos. E é justamente isso que nós estamos vendo. Ele deu preceitos ligados ao culto, ele deu leis cerimoniais ao seu povo. Depois Deus deu ao seu povo, não é? Preceitos relacionados ao relacionamento em sociedade, leis que tinham a ver com o cotidiano do israelita, não é? Leis morais. Ele deu também ao seu povo leis para que esse povo pudesse viver de acordo como ele queria que o seu povo vivesse, e vivesse diferente dos outros povos. É isso que esse texto também vai mostrar para nós. Agora, nos versículos finais do capítulo que nós estamos estudando aqui, 23, não é? Eles trazem 3 promessas que Deus faz ao seu povo, basicamente. Tá? Basicamente, 3 promessas. Os versículos que nós vamos estudar, nós iremos estudar nesta manhã, contém um relato sobre um anjo do Senhor, que deveria ir à frente do povo durante a conquista da terra prometida. Nós temos aqui então um anjo que irá à frente do povo, né, durante essa conquista da terra prometida. Os versículos destacam, não é, que a observância zelosa dos preceitos da aliança, essa obediência, essa observância zelosa, confirmaria a conquista da terra prometida, a conquista de Canaã, e também confirmaria a bênção de Deus, com prosperidade e com fertilidade na terra prometida por Deus. Os versículos finais deste capítulo olham para a jornada, irmãos, de Israel, do Sinai para a terra de Canaã. Esses versículos finais, eles estão olhando para frente, né? Lembrem-se, eles estão no Sinai, ok? Recebendo os preceitos. Agora é hora de Deus mostrar essa jornada à frente, tá? À frente, do Sinai a Canaã, não é? Onde a cosmovisão da aliança estabelecida por Deus, não é, com Israel, ela poderia ser vivida, tá? Lá na terra prometida. Então nós vamos ao estudo desses versículos. E a primeira coisa que nós temos aqui é o anjo do Senhor que irá adiante de Israel. Versículos 20 a 23, não é? É o que nós temos aqui. Note que o versículo 20 inicia o texto alertando a Israel, não é isso? De que o Senhor enviaria um mensageiro. A palavra anjo, lembrem-se, tanto no hebraico quanto no grego, é mensageiro, ok? Sabe aquelas cartas do Apocalipse? Meu anjo, meu pastor, é justamente o mensageiro, tá? Mas precisamos lembrar isso. Deus está aqui dizendo a Israel, está alertando ao povo dele que ele enviaria ou enviará um mensageiro diante deles. Olha o que o texto diz para nós: eis que envio um anjo, um mensageiro adiante de
vocês, ou diante de ti. Irmãos, isso é algo que aumenta, em vez de, veja, substituir a presença do Senhor. Nós temos um acréscimo aqui, da presença do Senhor, não é? No meio do seu povo. Nós temos aqui, irmãos, algo sendo aumentado, acrescido, em vez de substituir a presença do Senhor. Uma vez que os israelitas, eles já tinham o quê? A nuvem, não é? A nuvem de fogo e a coluna. E agora é acrescido mais algo. A presença de Deus agora é tripla. A coluna de fogo e agora um anjo do Senhor. Agora a presença de Deus é concedida ainda de uma forma mais visível ainda. Mais visível, mais pessoal, eu vou colocar assim, de que visível. A presença agora é mais pessoal, não é mais uma coluna, não é? Nem uma coluna de fogo. A presença agora é mais pessoal, é um anjo, um mensageiro. A pessoalidade da presença do Senhor no meio do seu povo, Note isso. E o propósito desse anjo é bem destacado aqui no versículo 20. Eis que eu envio um anjo adiante de vocês para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Então, o texto evidencia isso, porque o propósito do anjo é específico para que guarde vocês pelo caminho, não é? Isso por quê? Porque os israelitas bem sabiam, não é? Que a jornada, irmãos, as jornadas pelos desertos eram repletas de perigos da natureza, tá? Animais selvagens, e também de inimigos hostis. Então o propósito da companhia é duplo, tá? Primeiro, guardar o povo de Deus pelo caminho, porque sabia-se muito bem que uma jornada pelo deserto haviam perigos naturais e perigos eventuais, feras e os povos inimigos. E quero lembrar a vocês que Israel era um povo escravo, não era um povo de guerra, eles não tinham exército ainda, tá? E só vai acontecer na terra prometida, tá? Então tudo isso precisa entender. Perigos naturais, inimigos hostis, e por isso o anjo do Senhor vai para guardá-los pelo caminho. E o Senhor aqui lhes assegura, não é? Que eles serão mantidos seguros para o propósito final dele. Qual é o propósito final? Levá-los para a terra, para o lugar que eu tenho preparado para vocês. Note que o anjo não somente os guardaria, ele também ia guiar, conduzir Israel. Isaías trabalha muito isso, não é? Quando ele é bem enfático, ele diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, para que tu saibas que eu sou Deus, que te tomo pela tua mão e te guio e te guardo. Isaías 45, se não me falha a memória, o versículo eu lembro 100%, agora deve ser 45, versículo 3, alguma coisa por aí assim, eu espero que seja, não é? Mas bem, então o anjo e guia, não é? Ele guardaria, levaria ao destino a terra de Canaã, e no final do livro o próprio Senhor, o próprio Yahweh é apresentado como aquele que habita entre o seu povo e os guia. Vamos lá a Êxodo capítulo 40, porque lá no final, meus irmãos, nós temos Deus, né, o próprio Senhor, ele é apresentado como aquele, não é, que habita
no meio do seu povo e aquele que os guia. Versículo 40, o capítulo 40, perdão, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, o tabernáculo, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em toda a sua jornada. Então, Deus aqui é apresentado como aquele que habitava no meio do seu povo, Israel, e guiava o seu povo por meio da nuvem, a coluna, durante o dia, para dar sombra, a coluna de fogo à noite, e agora a presença tríplice de Deus através do anjo que está aqui, o anjo, um anjo. Veja, aqui não é o anjo, é um anjo, não é Jesus, não é uma teofania, tá? Nós não consideramos aqui uma teofania, porque nós temos um artigo indefinido aqui, um anjo. Quando você vê o anjo do Senhor, é Jesus, tá? Quando na Bíblia aponta o anjo do Senhor, é Cristo, e aqui não, é um anjo, mesmo que esse anjo venha com maiúsculo, porque é mensageiro, ok? Muito bem, irmãos, eu destaco então, que a origem de Israel, em Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3, a origem da nação, e o seu destino foram cuidadosamente preparados por Deus. Deus cuidou tanto a origem quanto o destino dessa nação cuidadosamente. E nos próximos versículos a ênfase, muda. Versículo, vamos ver aqui, 21 e 22, que a ênfase vai mudar um pouco. Deem atenção a ele, ouçam o que ele diz, não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Preste atenção que a ênfase muda para como os israelitas deveriam ou devem se relacionar com o anjo. Deus apresenta um anjo, ok? Vai guiá-los, vai proteger, e agora a ênfase muda, porque agora Deus vai dizer como os israelitas vão se relacionar com o anjo. Primeira coisa, deem atenção, versículo 21. Versículo 22, tomai muito cuidado. Veja, mas se vocês ouvirem atentamente, essa palavra atentamente é tomem muito cuidado. É exigido de Israel o mesmo cuidado vigilante para com o anjo, ok? Como o cuidado que o povo devia dedicar a Deus. Mesmo cuidado. Deus até se identifica com o anjo, pois nele está o quê? O meu nome. Ele tem a minha autoridade. Ele tem a minha autoridade. Como um embaixador, Ele não tem autoridade em si mesmo. Ele recebe a autoridade, ele carrega a autoridade. Ele está no nome de alguém, ok? Muito bem. Veja que outro ênfase que está aqui no texto, versículo ainda 21, esta frase, ele não perdoará a transgressão de vocês. Irmãos, isto não implica que o anjo também não mostrará perdão, tá? A frase, a ênfase que ele não perdoará a transgressão aqui,
não implica que esse anjo também não mostrará perdão. A ênfase aqui, irmãos, é que qualquer arrogância, qualquer rebelião, qualquer completa insolência por parte dos israelitas não será tolerado. Deus está dizendo, eu não vou tolerar rebelião, arrogância, insolência por parte de vocês, ok? Mas ele está dizendo que uma vez que haja rebelião, uma vez que haja insolência, uma vez que haja arrogância por parte dos israelitas, vai ser tratado de forma rápida e justa. Lembra de Acã? Lembram? Conhece a história de Acã? Não conhece? Então, leia. Anos depois, isso aqui se cumpre, né? A rebelião é tratada imediatamente e de forma justa. Então entenda isso, não perdoará a transgressão, não é que o anjo não vai perdoar alguma coisa, tá bom? Não está diretamente ligado, não implica que ele não vai mostrar perdão, mas que a rebelião que acontecer, o pecado que acontecer, não será tolerado e será tratado de forma rápida e justa. E nós vemos isso acontecer por várias vezes com milhões de israelitas. Não é verdade? Que a rebelião deles, a rebelião de Corá, feia, não é? Vamos dizer assim, não é? Então isso foi algo que aconteceu. Então as rebeliões anteriores dos israelitas, não é? Dos israelitas que eles fizeram, então fez com que o Senhor advertisse o povo cuidadosamente. Já aconteceram rebeliões, irmãos, até aqui, você lembra? Água, pão, o povo vem se rebelando, e se rebelando contra a autoridade de quem? De Moisés. E uma vez que esse povo, essas rebeliões que aconteceram anteriormente dos israelitas, fazem com que Deus advirta o seu povo cuidadosamente. Por quê? Porque o Senhor colocou a sua plena autoridade nesse mensageiro e guia do seu povo. Vocês foram subordinados com Moisés, mas a minha autoridade plena está sobre ele. É interessante, Deus não disse, olha, meu nome está sobre Moisés, não é? Eu dei autoridade para ele, mas com o anjo não. A minha autoridade é plena. Se você se rebelar contra ele, eu vou tratar de forma justa e rápida a transgressão. Ok? Então, essas rebeliões anteriores, Deus já conhecia o coração desse povo, não é? Povo rebelde, um povo mesmo, não é? Faz com que Deus advirta esse povo cuidadosamente, tá? E diz assim, olha, presta atenção, eu não vou perdoar, tá? Eu vou tratar rapidamente a transgressão de vocês, eu vou tratar de maneira justa e rápida a transgressão de vocês. Sabe por quê? Porque esse anjo, ele tem a minha plena autoridade. Se rebelar contra ele é como se rebelar diretamente e não indiretamente a mim. Ok? Então, preste atenção, porque o Senhor, né, Deus, ele afirma literalmente que o nome dele estará no mensageiro, ok? Então o anjo, ele está tão intimamente ligado ao Senhor, não é? Que no hebraico, na língua original, poderia ser traduzido assim, ó, minha reputação viaja com ele. A minha reputação viaja com ele. Ok? Então, irmão, certamente no anjo, a autoridade, a reputação e a essência, e assim como a presença do Senhor, são intencionais. Tá? Intencionais. Esse anjo carrega com ele, tá? Carrega com ele a autoridade, a reputação e a essência
e ainda a presença do Senhor. Isso é intencional. Sabe por quê? Isso porque o anjo estende a presença de Deus no meio do povo. É Deus no meio do povo. Tá? É uma presença ali, não é mais um ponto agora pessoal. Não mais colunas, não mais fogo, agora um ser pessoal no meio do povo, com a reputação, com a autoridade, com a essência, indicando a presença do Senhor no meio do povo dele. Ok? Muito bem. Nos versículos que seguem, tá? 23 em diante, veja, porque o meu anjo, versículo 23, irá adiante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Destruirei, ok? A partir daqui, nós temos advertências de Deus a Israel e triunfo sobre os cananeus. Nós temos advertências que Deus dá e é triunfo, tá? Triunfo sobre os cananeus. Veja o versículo, né? Os versículos são bem claros quanto isso aqui, tá bom? O versículo de número 22, que nós temos aqui, 23, tá bom? Primeiro, versículo 22. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser, tá? Que ele disser, e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês, e adversário dos que são adversários de vocês. O versículo 22, tá? E também os versículos 23, 25 e 26 comunicam promessas surpreendentes a Israel. Tá? Os versículos que seguem aqui, 22 até 28, nós vamos ter advertências, vamos ter promessas, vamos ter o triunfo sobre os cananeus. E o versículo 22, versículo 23, porque o meu anjo irá diante de vocês e os levará, e diz assim, e eu os destruirei. Versículo de número 25, adorem o Senhor Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês, tirarei as enfermidades do meio de vocês. Versículo 23, na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, darei a vocês uma longa vida. Esses versículos aqui comunicam promessas surpreendentes ao povo de Israel. No versículo de número 22, a proteção do Senhor tem duas características. Versículo 22, preste atenção. Ela é baseada, não é, no modo de vida particular, ok? Note isso. A promessa aqui, ok, é baseada, essa promessa, a proteção de Deus ao seu povo tem duas características. E essa proteção, ela é baseada num modo de vida particular. Preste atenção à parte A. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então a promessa, preste atenção, da proteção de Yahweh, ela é baseada num modo de vida particular. Primeira característica que nós temos aqui. Que modo de vida é essa? Obediência aos estatutos, ao anjo, ao que Deus requer do seu povo. A proteção dele só vai acontecer se o modo de vida deles for um modo de vida de acordo com o quê? Com a vontade de Deus, com a obediência ao anjo do Senhor. Note isso, ok? Ok? E a segunda coisa dessa proteção é específica também, porque é a destruição para qualquer um que se oponha não ao povo, é o modo de vida do povo.
Veja o versículo. Quem se opor ao modo de vida do meu povo, eu vou destruir. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser, e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos inimigos de vocês, e adversário dos adversários de vocês. Ele está sendo bem enfático nisto que ele está dizendo aqui. Porque o meu anjo irá diante de vocês, e os levará, aí ele dá o nome de cada um deles, dos povos aqui, e eu os destruirei. No versículo 23, nós temos a lista, não é? Aqui de alguns dos habitantes nativos, né, na terra, na época do Êxodo, alguns deles, tá? Alguns deles. Então note isso, tem duas características aqui, essa proteção de Yahvé, do Senhor, não é? Essa proteção é baseada num modo de vida peculiar, particular, obediência. E Deus vai destruir todos, qualquer um que se oponha a esse modo de vida. E aí o versículo 23 traz essa lista com alguns, tá? Não estão todos aqui, tá? Nativos, habitantes naquela terra, na época do Êxodo. E o final do versículo 23 traz uma forte raiz verbal aqui, hebraica, tá? Forte mesmo. Eu os destruirei. Essa palavra é uma raiz forte hebraica, que significa, sabe o quê? Apagar, destruir, exterminar, riscar do mapa, não deixar nenhum sobrevivente. É acabar com a nação totalmente. É muito forte esse texto. Essa aqui é a força, não é? Do compromisso do Senhor em defender o seu povo. Aqueles que se opuserem contra o modo de vida de vocês, eu vou exterminar eles da face da terra. E isso aconteceu, irmãos. Muitos desses povos foram dizimados, riscados do mapa, eu vou colocar assim. Seria no português uma coisa assim, não é? Então preste atenção também que o Senhor não atribui ao anjo a destruição dos povos, mas a ele mesmo. Eu destruirei, não vai ser o anjo não. Eu destruirei. Eu destruirei. Ele não atribui ao anjo a destruição desses povos, mas a ele mesmo. E é interessante que, estudando esse texto, esse é o mesmo verbo usado para descrever a ameaça do Senhor de exterminar Faraó da face da terra. Lá em Êxodo capítulo 9, que nós já estudamos, versículo 15, Deus diz que ele mesmo vai exterminar Faraó. Ele mesmo vai riscar, vai tirar Faraó, vai banir Faraó. É o mesmo verbo usado no capítulo 9, se não me falha a memória agora, versículo 15. Ok? Irmãos, vamos prestar atenção nesse texto, que nós vamos entrar numa outra parte já já. O objetivo do Êxodo, não é? Era chegar ao Monte Sinai para adorar ao Senhor. Não foi isso que foi dito lá atrás? Olha, nós queremos sair, porque nós queremos adorar ao Senhor. Foi assim que Moisés se dirigiu ao faraó. Então, o objetivo do Êxodo era chegar ao Monte Sinai para adorar o Senhor. E o propósito da chegada, não é? E do estabelecimento em Canaã é propriamente o mesmo. Adorar ao Senhor. Nós temos duas etapas. Do Egito até o Sinai, para quê? Para adorar o Senhor. Do Sinai para chegar em Canaã, para quê? Para adorar o Senhor. Adorar ao Senhor.
Veja o texto ainda, versículo 24. Não somente, diz ainda, não se curvem diante dos deuses deles. Por quê? Porque o propósito de sair do Egito para o Sinai era para adorar quem? O Senhor. E do Sinai para a terra prometida era para adorar quem? O Senhor. Portanto, chegando lá, não se curvem aos deuses deles. Não façam isso. Nem os adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as colunas. As colunas. Versículo 24, 23 e 24 estão bem interligados aí. Eu vou destruir eles e vocês vão destruir os ídolos deles. Notaram aí? Eu destruo eles e vocês destroem a religião deles, a idolatria deles. Os deuses dessas nações pagãs são rejeitados. É rejeitadas as práticas desses povos. É rejeitado, preste atenção que é rejeitado aqui, Israel, não é? Deveria rejeitar os deuses, as práticas, os rituais, as iniquidades desses povos não devem ser seguidas e nem repetidas por Israel. Quando vocês entrarem nessa terra prometida, cuidado, não é? Rejeitem dessas nações pagãs suas práticas, seus deuses, seus rituais, suas iniquidades não devem ser seguidas nem repetidas por vocês. Vocês estão entendendo aqui a separação? Por que esse povo é uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa? Como Deus, ele leva esse povo para o meio de nações pagãs, e ele é bem enfático quando ele diz: rejeitem os deuses deles, as práticas deles, os rituais deles, as iniquidades deles, não devem ser seguidas ou repetidas por vocês. Versículo 24. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles, não pratiquem o que eles praticam. Irmãos, não é isso que a gente vê hoje em dia, infelizmente. Não é esse povo de Deus que a gente vê nos nossos dias. Porque nós estamos praticando as mesmas coisas que eles do mundo lá fora. Crente hoje pratica as mesmas coisas, veste as mesmas coisas, fala as mesmas coisas, se delicia com as mesmas coisas. Praticam as mesmas coisas, enxertam no culto deles as mesmas práticas pagãs. Nós estamos cheios de sincretismo religioso na igreja. E nós estamos cheios de crentes com práticas e costumes das nações, dos gentios, daqueles que não temem a Deus. Cheio de crentes dessa marca, desse tipo. Crentes, são crentes de fato, crentes. Não sei se são salvos, isso é outro 500. Outra questão. Israel não somente não repetiria, irmãos, as práticas dos outros povos, mas destruiria os pilares sagrados, os locais de cultos, os ídolos dos cananeus. Eles deveriam remover qualquer sinal de adoração e prática pagã que pudesse tentar Israel
a segui-los. Mas o que mais a gente viu foi Israel seguindo o quê? As práticas dos cananeus. Foi ou não foi? E muitos foram mortos por causa disso. Quem conhece a história, não é? Quem já leu Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, sabe o que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando. Irmãos, a falta do conhecimento da Bíblia tem sido o maior problema do cristianismo dos nossos dias. Eu quero fazer um alerta nessa manhã aqui aos professores da escola dominical, aos pais, à direção da IBD dessa igreja, a desafiar as nossas crianças a ler a Bíblia todo dia. Sabe por quê? Porque ontem na EBEC eu perguntei das crianças que estavam aqui, quantas delas liam? Ler. Todas levantaram a mão. Todas levantaram a mão. Mas eu perguntei pela segunda vez, quantos de vocês leem a Bíblia todo dia? E eu tinha acabado de dar uma lição que Deus é onisciente, sabe de tudo. Só levantou a mão uma criança, e para mim ainda é duvidoso. Para mim, tá? Sabe por quê? Porque eles não estão vendo os pais deles leem a Bíblia. Pode até ler, mas está lendo longe deles. É um sinal que não tem culto no lar aqui, em muitos lares, que pais não leem a Bíblia, pelo menos diante dos filhos. Criança não mente. Desculpa a expressão, mentem, né? Mas são mais sinceros do que nós adultos. Se eu fizesse essa pergunta no meio dessa congregação aqui, a resposta ia ser diferente. Mas com criança, eles são mais sinceros. Eles mentem, mas são mais sinceros. É um alerta para nós. Se a nossa geração não conhece a Bíblia, imagine essa geração que vem aí. O que nós vamos criar para motivar essas crianças a ler a Bíblia? Não é dar prêmios para elas, por favor, não façam isso. É preocupante para mim como pastor. Os pais não têm tempo para ler a Bíblia. Se leem, leem bem longe dos filhos. Bem longe. É um alerta para nós, irmãos. Para nós, cristãos. Para nós que compramos 1000 Bíblias. Que pecado, não é? Imagina o tamanho do nosso pecado. Uma igreja que acabou de comprar 1000 Bíblias. Mas, irmãos, note isso. E o objetivo aqui é para Israel exterminar tudo isso. Para que aquelas práticas pagãs, não viessem tentar Israel a seguir a prática deles. E uma geração que não conhece a Bíblia, irmão, vai seguir as práticas de outros povos. Uma geração que não conhece a Escritura Sagrada vai seguir os costumes dos outros povos. Versículo 25. Porque no versículo 25 os israelitas, eles são ordenados a adorar ao Senhor, o Deus deles. E em consequência disso, dessa adoração somente a Ele, promessas são feitas ao povo: adorem o Senhor. É uma ordem. O Deus de vocês. E aí vem aqui, e Ele abençoará em consequência dessa adoração exclusiva. Não é? Promessas são feitas. E notem que a bênção de Deus é expressa aqui em termos materiais, não é? Que é facilmente compreensível na nossa mente, para cada um de nós. Ele promete alimento, Ele promete longevidade, Ele promete saúde, Ele promete fertilidade.
aqueles que obedecem à sua lei. Ele não promete casa do ano, carro do ano, nada disso. Ser empresário, como as igrejas, não é, pregam hoje em dia, não. O que ele está prometendo aqui, não que seja errado essas coisas, tá bom? Mas as promessas de Deus, meus irmãos, veja, é tão enfático o versículo 25. É em termos materiais, sim, mas que é facilmente compreensível a cada um de nós. Ele promete alimento. Eu vou dar para vocês, eu vou abençoar vocês, eu vou abençoar o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Note aqui que Deus promete tirar as enfermidades do meio deles. E Deus recorda, sabe o que é aqui para eles? As pragas, não é? Enquanto ele passava pelo Egito, em Êxodo capítulo 12, verso 12. Ele promete a cura, saúde, que é um resultado, irmãos, resultado intencional da bênção do Senhor sobre o alimento e a água. Quem se alimenta bem e toma uma boa água, vai ter saúde. Nós estamos procurando saúde, mas não se alimenta bem e não toma água de qualidade. Olha como Deus é. Eu vou abençoar a água e o pão de vocês, porque com essas duas coisas, se eu abençoar, se eu der essas duas coisas de qualidade para vocês, vocês vão ter saúde. Vão ou não vão? Uma água de qualidade produz saúde. Alimento de qualidade produz saúde, mas a gente só come o que é gostoso, né? Infelizmente. Mas bem, as palavras deste versículo, irmãos, estabelecem a base para a obediência ao Senhor. Se Israel for um povo fiel, for o seu povo fiel, para ser mais claro, e fiel no âmbito moral, ético e religioso, essa fidelidade é no âmbito moral, ético e religioso, então o Senhor cuidará da riqueza, da saúde e dos inimigos deles. Se vocês forem fiéis a mim, de maneira moral, ética e religiosa, eu vou cuidar da riqueza de vocês, da saúde de vocês, do inimigo de vocês, e vou dar prosperidade para vocês. Versículo 25 está enfatizando isso para nós. Olha o versículo 26, não é? 26, a hora vai embora, que coisa. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Se vocês forem obedientes, tá? Não haverá mulher. Note que aqui, esse versículo 23, ele reflete a promessa de Deus de tornar os descendentes de Abraão como as estrelas do céu e como a areia do mar. Se vocês forem obedientes, eu vou cumprir a promessa que eu fiz a quem? A Abraão. Eu vou fazer de vocês uma grande nação. A mesma bênção que Deus concedeu lá na criação. Foi ou não foi? Criou homem e mulher e abençoou eles, disse: crescei, multiplicai, enchei a terra. Vou dar fertilidade para vocês. A Noé também. A mesma bênção para Noé, a mesma bênção para Abraão e seus descendentes. E que o Senhor agora promete conceder à nação de Israel no futuro, dentro da terra prometida. Versículo 27, diz assim, note, 27, eu enviarei o meu terror diante de vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Note, promessas decorrentes de quê? Da obediência. Não é só promessa. Tem gente que só gosta da promessa, só quer as promessas, né? Não quer nada com Deus das promessas.
quer viver em desobediência e quer ser abençoado. Eu quero entender essa cabeça oca. Vive em desobediência, que é a bênção de Deus. Pode ter bênção de outro lugar, de Deus não. A bênção de Deus é relativa à obediência a Ele. A sua palavra, seu modo de vida. Meus irmãos, Deus enviará o seu terror à frente do seu povo. Uma palavra forte, é medo aterrorizante. Essa expressão usada pelo escritor aqui, por Moisés, é o meu pavor horrível. Ou seja, o poder do Senhor para confundir e aterrorizar os povos de Canaã. E nós vamos ver isso acontecer muitas vezes. Quer ver uma coisa? Vou dar um texto bem conhecido para vocês. Lá no livro de Reis, né? Jerusalém cercado. Aí, lembra dos leprosos que saíram caminhando? Lembra dessa história? E aí o exército da Síria, né, dava para tomar, né, isso, cercando. Aí os leprosos, olha, se nós ficarmos aqui vamos morrer. Se nós sairmos vamos morrer, então vamos sair. Aí os leprosos, né, pequeno grupo de leprosos saíram andando. E quando eles saíram andando, os sírios pensavam que ouviram um grande exército. E eles saíram correndo, bateram em retirada. É interessante que esqueceram até de levar os cavalos. Então, tão apressado, é sério. Os cavalos ficaram, eles foram correndo a pé mesmo, com medo, porque eles ouviram o barulho de um exército tremendo. Se você não conhece o texto, seria bom ler o texto, né? É bonito esse texto. Quando os leprosos chegam lá, está tudo lá, comida, cereais, tem tudo. Opa, está tudo aqui, cadê eles? Não tem ninguém aqui. Eles tinham corrido. Por quê? Porque Deus fez eles ouvirem um exército enorme. O terror de Deus. Isso vai acontecer muitas vezes, irmãos, no texto sagrado. Eu confundirei, significa fazer com que o inimigo de vocês entre em pânico e fuja. Que história aquela de Reis, né? Fugir de 7 leprosozinhos, né? Pensando que é um exército. Não é? Então esse seria um método que o Senhor iria usar para subjugar os cananeus diante de Israel. Esse era um método que o Senhor iria usar para subjugar os povos dessa terra. Sabe por quê? Israel era um povo escravo. Deus é que tinha que fazer isso. Deus. Versículo 28. Note comigo aqui. Também enviarei vespas diante de vocês, que expulsem os heveus, os cananeus e os heteus diante de vocês. Versículo 29, não os expulsarei de diante de vocês num só ano, de uma vez não, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. No versículo 28, Deus afirma, eu enviarei, assegurando a Israel que este fenômeno tem origem nele. E esta frase aqui pode ser entendida literalmente, vespas ou maribundos. Maribundos, tá? Lá em Deuteronômio, capítulo 7, verso 20, depois você pode ver isso. Josué 24:12, a mesma palavra, tá? Deuteronômio 7, 20, Josué 24:12, tá? Então a mesma palavra é usada, tá? A mesma palavra hebraica aqui é usada no mesmo contexto, mas parece melhor que essa expressão seja entendida para nós como uma metáfora, tá? Se referindo a uma praga. Deus enviaria uma praga, tá? Um ataque qualquer, natural ou sobrenatural. Então, o texto continua dizendo, versículo 29, não os expulsarei diante de vocês. Deus mesmo, Ele deixa claro isso. A maneira como Deus ia tirar esses habitantes, versículo 29 a 31, diz assim,
não os expulsarei de diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne desolação, e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Porei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto do Eufrates, porque entregarei nas suas mãos os moradores da terra. Veja, eu entregarei nas mãos de vocês os moradores da terra, para que vocês os expulsem de diante de vocês. Esses versículos aqui apontam para uma remoção gradativa dos habitantes de Canaã. Deus podia tirar todos de uma vez, não podia? Podia. E à primeira vista, irmãos, se você conhece o livro de Josué, parece indicar uma conquista da terra fácil, né? Chega no livro de Josué, parece que foi tudo fácil, Eles entraram e conquistaram tudo, não é isso? Mas se você conhece o livro de Juízes, você começa a ver que foi uma luta intensa. Josué mostra a facilidade, e Juízes, que foi uma luta difícil para expulsar esses povos diante do Senhor, tá? Então, a terra, ela foi tomada em duas fases. Duas fases. O livro de Josué e o livro de Juízes, tá? E aqui a conquista de Canaã é apresentada como longa e gradativa. E esses versículos aqui, 29 a 31, apresentam uma razão prática para essa demora da conquista, tá? O Senhor entregou a terra a Israel de uma forma que preservasse a terra. Já pensou se Deus devastasse tudo de uma vez? A terra não ia ficar preservada. E Deus fez gradativamente para quê? Para preservar a terra e para proteger o seu povo de uma rápida multiplicação de animais selvagens. Já pensou esse povo, Deus fazendo tudo de uma vez? A carneficina que atrairia animais para a terra? E Deus então, no seu plano soberano, versículo 32 e 33, para nós terminarmos nesta manhã, diz assim, e o que Deus faz aqui? Deus proíbe a alianças e coabitação com os povos de Canaã. Versículo 31 diz assim: porém as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus. Deus mesmo, Ele estabeleceu as fronteiras, tá? Ele mesmo. O texto é bem enfático nisso aqui. Deus mesmo estabelece as fronteiras da terra, ok? Embora, ainda esteja para ser realizada, essas fronteiras descrevem um território ideal, mesmo que em nenhum momento essa foi a extensão real da terra. Israel nunca conseguiu ter a terra toda, nunca. Mas bem, versículo 32 e 33, diz assim: não façam nenhuma aliança com eles. Com quem? Tem crente que é sócio de incrédulo. Eu não entendo isso. Crente que faz aliança com incrédulo. Crente que casa sendo crente com incrédulo. Isso é fazer aliança. Eu não entendo. Está em desobediência. Crente casado com incrédulo está em desobediência contra Deus. Crente que faz aliança com o descrente está em rebelião contra Deus. Não façam sociedade com eles, é isso que o termo está dizendo. A aliança de Yahweh, ou de Jeová, ou do Senhor, não permitia outras alianças. Irmãos, a aliança que nós temos em Cristo não permite que nós façamos outras alianças. Fazer isso, sabe como se chama na Bíblia? É adultério espiritual. É o nome, teologicamente falando, para um crente que faz aliança com o incrédulo. Se você acha que não tem nada a ver, leia a Bíblia,
Carta de Paulo aos Coríntios. Que ligação há do crente com o descrente? Que conexão há entre a luz e as trevas? Então, irmãos, note isso aqui, tá? As alianças feitas entre povos no Oriente, sabe, exigia deles, das partes envolvidas, que eles reconhecessem a capacidade dos deuses daqueles povos cumprirem as promessas também. Cumprirem. E Deus proíbe veementemente aqui. O Deus que diz não adorem os deuses deles, diz assim também, não façam aliança com eles. Porque uma aliança com eles envolve os deuses deles. Eles têm deuses. E fazer uma aliança com eles, você está fazendo uma aliança com os deuses deles também. Deles também. Então, Israel foi proibido de firmar tais acordos, ok? Tais acordos. Tais acordos. Por quê? Porque seria uma violação do primeiro mandamento. Fazer acordo com os deuses, com eles, era fazer acordo com os deuses deles. Porque implicava justamente isso, que eles acreditavam, os pagãos, que os deuses deles tinham bênçãos, iam ajudar a cumprir, tudo estava vinculado à religião. Veja, o versículo continua dizendo, note isso, versículo 33, eles não habitarão na sua terra. Isso pelo fato dos cananeus. Sabe por que eles não vão habitar? Abra sua Bíblia ainda em Gênesis 15, 16. Está aqui a resposta. Por que eles não vão mais? Por que eles vão ser arrancados de lá? Por que eles vão ser desterrados? Deus chama Abraão, correto? E aqui no capítulo 15, verso 16, assim, na quarta geração, voltarão para cá. Abraão, na quarta geração, a tua geração vai voltar para cá. Continua, por favor, irmão. Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Agora encheu. Eles não vão ficar na terra, sabe por quê? Porque a medida da iniquidade deles chegou. Essa é a promessa feita a Abraão em Gênesis 15. Encheu a medida. Eles devem ser expulsos, removidos, banidos da terra. Está vendo essa terra, Abraão? Eu vou te dar. E lá na quarta geração, eu vou tirar esses povos todinhos daqui. Irmãos, Abraão andou pela terra. Ele andou eles. Eu vou banir eles. E aí está aqui. Eles não vão habitar com vocês. Sabe por quê? Porque a medida da iniquidade deles chegou. Acabou. Acabou. Ok? E caso os cananeus não fossem removidos, fariam Israel quebrar a aliança com Deus. Se os cananeus não fossem removidos, eles fariam Israel quebrar a aliança com Deus, meus amados irmãos. E eu quero concluir nessa manhã, ok? Com poucas aplicações, tá? Quero lembrar desse texto, que as promessas e advertências sobre a terra de Canaã, que nós estudamos nesses versículos aqui, irmãos, são destacadas para nós, ok? Destacadas para nós. Eu queria levar você a pensar nesta manhã em 3 coisas somente, como crente, nesse texto. Primeiro, que os versículos, eles descrevem a soberania de Deus como absoluta. Ele expulsa as nações. Ele é soberano. A terra é dele. Ok?
Ele controla os animais selvagens. Ele preserva o meio ambiente. Esse texto fala da soberania de Deus. Eu não vou tirar eles de uma vez, porque eu vou tirar, eu sou o dono da terra. Eu não vou tirar eles de uma vez, por quê? Porque eu controlo os animais selvagens. E terceiro, porque eu preservo o meio ambiente. Irmãos, a história está sendo moldada de acordo com a soberana vontade divina. Deus é o poder e a fonte através da qual, irmãos, a sua ação cria para nós contornos, estrutura e o fluxo da história. É o Deus soberano agindo para o seu povo. Para o seu povo. Segunda coisa, Deus havia prometido destruir os cananeus, mas os israelitas precisavam cooperar. Eu vou tirar eles, mas vocês têm que cooperar. Porque aqui nós temos um princípio espiritual muito importante. Irmãos, Deus, Ele vai nos dar vitória sobre os nossos inimigos. O mundo, a carne e o diabo. Mas Ele espera que nós lutemos o bom combate da fé. Ele vai dar a vitória sobre os nossos inimigos. O mundo, esse sistema, o diabo e a nossa carne. Mas Ele espera que nós lutemos o bom combate da fé. E por fim, pode chamar as crianças, por favor, irmãos. Os versículos finais, não é? Esses versículos aqui também nos mostram, irmãos, não é? Que sempre foi a vontade de Deus para o seu povo, a separação. Eu acredito que isso aqui é inquestionável, não tem como questionar na Bíblia. Sempre foi a vontade de Deus para o seu povo a separação em relação ao mundo. Não sigam os deuses deles, não pratiquem o que eles praticam, não se envolvam no pecado deles, não se associem a eles. E esses versículos têm relação com o texto que eu vou ler agora. 2 Coríntios, capítulo 6. Vamos abrir, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14 a 18. Irmãos, sempre foi a vontade de Deus. Jesus orou no capítulo 17 de João e disse assim: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Não peço que tu tire eles do meio do mundo, mas que tu livre eles do mal. Do mal. Presta atenção, capítulo 6, verso 14, em diante. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Você é sócio de incrédulo? Você está em pecado. Você é casado ou casada com incrédulo? É crente, casou depois de crente com incrédulo? Você está em pecado. Você era crente e casou com incrédulo? Você está em pecado. Entenda o que eu estou falando. Por favor, não distorça as minhas palavras. Está em pecado. Era crente e casou com descrente? Fez aliança com ele? Está em pecado. Preste atenção. Pois que sociedade pode haver entre a justiça, que somos nós, e a injustiça, que são eles? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Irmãos, onde tem luz não tem trevas, e onde tem trevas não tem luz. São opostos. Que harmonia pode haver entre Cristo, o Filho de Deus,
e o maligno, Satanás, só para os mormons, que eles são irmãos. Só para os mormons. Mas não tem harmonia nenhuma. Nenhuma. Que união existe? Escute. Que união existe entre o crente e o descrente? Responda essas perguntas, por favor. Que ligação há entre o santuário? Olha, o santuário não é isso aqui não. É o meu corpo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Tem crente que vai para a missa para agradar os parentes. Escute, ligação há entre o santuário de Deus, sou eu, e a idolatria. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz, saiam, leia a Bíblia, saiam do meio deles e separem-se deles. Não toque em coisa impura e eu os receberei. Por que isso aqui está no Novo Testamento? Me explique por que esse texto está no Novo Testamento. Porque você podia dizer que é coisa do Antigo Testamento, mas estou lendo o Novo Testamento. Isso é Novo Testamento. Ou não? Então o princípio continua. A vontade de Deus é essa. Irmãos, a falha de Israel em obedecer esse mandamento aqui levou à queda de Israel. E ainda hoje acontece o mesmo com o crente. As más conversações, as más companhias corrompem a vida cristã, os bons costumes. Irmãos, não são as minhas palavras. Saiam do meio deles. Separem-se. Deus vem buscar uma igreja sem mácula nem ruga, que não está contaminada. Quero ser bem claro com isso.